Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou com planos de dar uma saidinha. Vou aproveitar que tem um solzinho, vou na praia, mas antes eu estava ouvindo mensagens, desde cedinho, acordei bem cedinho, como de costume. Estava fazendo ali meus exercícios, assistindo as minhas mensagens, já abro os meus olhinhos, eu vou para a palavra do Senhor, sempre medito no verso que o Senhor traz para mim e gosto de assistir mensagens. Mas eu tenho tirado também muito tempo para estudar, para aprender, para ouvir de pessoas sábias. Então eu queria falar para vocês que eu não consegui resistir. Eu falei, não, eu tenho que gravar esse vídeo antes de eu sair. Vou dar um pulinho lá na praia hoje. Gente, eu tô me acostumando com o meu cabelinho mais curto, eu tô tão aliviada. Minha cabeça tá mais leve. As mechas ficaram clarinhas, mas ficaram bem discretas, né? Há muito tempo eu queria cortar o meu cabelo e agora eu estou com um cabelo diferente e esse corte significa muito para mim, para o meu psicológico, para o meu emocional. Eu precisava cortar esse cabelo e eu vou ter coragem de fazer um dia, quem sabe, a reposição, não, como é que fala? Transição para o meu cabelo cacheadinho que eu tinha um dia. E eu precisei ficar com o cabelo bem comprido e liso do jeito que era aquele padrão, mas isso aí é coisa do passado. Acabou. Estou muito satisfeita com o resultado. Então, falando ainda do cabelo, a química deixa ele mais ressecadinho. Então eu estou fazendo alguns cachinhos, estou fazendo umas experiências para ver se os cachinhos ficam, sabe? Para sair aquele aspecto de liso. Então eu estou, graças a Deus, dando glória a Deus por esta vitória. Porque mudar era uma necessidade assim, que eu queria e eu tinha, e graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade. Então, em tudo, damos graças a Deus. Gente, falando então do vídeo, é o seguinte: Augusto Cury, todo mundo já deve ter ouvido falar. Pois é, queridos, o Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, fez essa entrevista, um dos podcasts e entrevistas que eu tenho assistido a alguns, muito interessante, e fala muito sobre a nossa realidade hoje. Quantos de nós temos TDAH? Quantos de nós temos tantos graus de autismo ou não temos? Então, sobre esse assunto que está super na moda, né? Todo mundo está sendo diagnosticado com algum tipo de transtorno. E ele tem dado uma palavra muito bacana e eu gostei muito desse vídeo. Vou colocar um pedacinho desse vídeo para vocês assistirem. E o link do vídeo completo de apenas 20 minutos, tá? 20 e poucos minutinhos. Vale muito a pena vocês assistirem, refletirem sobre o assunto, porque eu aprendi bastante com este vídeo. Não vou colocar inteiro e eu vou colocar para vocês logo a sequência do que aconteceu neste mesmo dia, no domingo que eu fui à praia. Olha, grandes coisas que Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Então, um pedacinho do vídeo do Dr. Augusto Cury. E eu gostaria de deixar muito claro, queridos, eu não sabia que ele era candidato a algum cargo político e presidenciável, no caso. Depois que eu assisti os vídeos sobre os assuntos que me interessavam e que me ajudou, que eu pude aprender, que eu fui olhar no site dele e ele é candidato. Esse canal não tem nada a ver com política e eu jamais saberia, não soube, enquanto eu não estava gravando esse vídeo, eu não estava sabendo que ele é candidato, então não tem nada a ver com política. Esquece o lado da política. Vamos reter só o que é bom. Assistam. Qual foi a maior lição que você aprendeu? Quando eu passei pelo caos de um estado depressivo e percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Jovens do mundo todo vivem a era dos mendigos emocionais. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano. Você acredita que existe uma fórmula para a felicidade? Esse é Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo. Com mais de 80 livros publicados e mais de 40 milhões de exemplares vendidos, ele se tornou um dos autores mais influentes do planeta, traduzido para mais de 70 países. Criador da teoria da inteligência multifocal, uma das pesquisas sobre a mente humana mais estudadas no Brasil, ele dedicou mais de 3 décadas a entender a ansiedade, o pensamento acelerado e o sofrimento emocional, e transformou tudo isso em linguagem simples, prática e profundamente humana. Um de seus livros mais conhecidos, O Vendedor de Sonhos, se tornou até filme no cinema, com
consolidando seu impacto além da literatura. E hoje eu quero entender um pouco mais da mente humana e trazer para você, aí de casa, dicas práticas para melhorar sua vida, lidar melhor com suas emoções e refletir sobre o seu próprio caminho. E claro, descobrir mais sobre a trajetória desse grande homem que já transformou milhões de vidas. Seja bem-vindo à nossa conversa com Augusto Cury. Como é que você foi parar em medicina? Meu pai, ele tinha um problema cardíaco. Ele teve febre reumática e adquiriu um sopro no coração muito grande. E ele sempre achava que não ia durar muito tempo. Então ele me estimulou desde cedo a amar a medicina para cuidar das pessoas que passam por dores, perdas, até com a possibilidade da morte. Isso fez com que eu me apaixonasse pela medicina de forma tão intensa que para mim não havia nenhuma outra possibilidade, nenhum outro curso se não fizesse medicina. E quando você começou com medicina, você já entendia que você ia para o caminho da psiquiatria? Ou aconteceu durante? Isso aconteceu do 2º para o 3º ano, quando eu passei pelo caos de um estado depressivo e percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Então há 2 tipos de lágrimas. Uma que é visível aos olhos seus e dos outros, e a outra que é intangível, invisível, muito mais penetrante. A partir daí, a dor que eu tive se tornou a minha principal professora. A escola da vida é a mais importante escola. E a mais importante professora é a dor, a angústia, a frustração. Eu usei a dor naquele momento para me construir. Foi aí que você... Aí eu comecei a fazer 1000 perguntas. Quem sou? O que sou? Por que dirijo um veículo, mas não dirijo o veículo da minha mente? Então, no 2º para o 3º ano, eu passei para o caos emocional e aprendi que o caos ou nos constrói ou nos destrói. A dor ou desenvolve habilidades para que possamos ser autores da nossa própria história ou nos torna vítimas da nossa própria história. Já que você está me entrevistando, eu também vou perguntar para você. Vou fazer um rebate. Por favor. A dor é a principal professora da sabedoria? Eu diria que a dor, ela pode ser um combustível muito grande e pode ir para a sabedoria. Parabéns, ela é um grande combustível para a sabedoria quando você não se curva à dor, quando você impugna, discorda, confronta, quando você acaba gerenciando a autopunição, a autocobrança, o estado de angústia, quando você tem coragem para administrar os dias mais tristes, para transformá-los nos capítulos mais importantes. Precisa de coragem para ser líder da nossa própria mente. Mas normalmente a dor piora o ser humano, porque o registro é automático e involuntário dela. Então a dor, seja ela uma crítica injusta, uma ofensa, um hater, uma exclusão, uma humilhação pública, um fracasso financeiro, é registrado sem que o nosso eu, que representa a capacidade de escolha registrar ou não. Não depende do eu ter uma história. A história sempre vai ser registrada, arquivada e tecida no córtex cerebral, independente da vontade consciente. Isso muda tudo, indicando que há livre-arbítrio ser humano. Sim, há livre-arbítrio em muitas coisas, mas não há livre-arbítrio para você escolher ou ter ou não a história. Porque há um fenômeno que eu descobri, que eu pesquisei, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo implacável do cérebro. Ele vai arquivar tudo, e em destaque, ele vai arquivar tudo aquilo que tem dor, angústia, ansiedade, frustração, de maneira privilegiada, formando os pilares da personalidade humana. Uma curiosidade, você até do roteiro agora. Isso não seria uma pré-configuração que tem a possibilidade de mudar? Porque eu vou usar um exemplo pessoal meu. Muitas coisas acontecem, muitas vezes não é do jeito que eu espero que aconteça. Porém, a minha ótica, ela sempre se vira pro positivo. Eu posso pegar e minha ótica e mudar pro negativo e registrar isso de forma negativa. Mas seguindo essa linha que você está comentando, não tem como mudar essa configuração? Isso, porque você falou do livre-arbítrio. É possível reeditar. Tem dois mecanismos. Ou você reedita quando a janela está aberta. Por exemplo, um medo muito comum hoje, chamado alodoxofobia. Viu falar já, não? Não. É o medo dos haters, dos cancelamentos, do discurso de ódio. Quando ele pega
as suas redes sociais, tem um hater dizendo que você não presta, você é um crápula, você não merece estar vivo, tal, enfim. Quando você está diante de um hater, abriu a janela killer ou traumática que contém a aversão, a angústia, a ansiedade, a hiperpreocupação com a opinião dos outros. Nesse exato momento em que o ser humano é vítima e não autor da própria história, ele tem a oportunidade de ouro de tomar preponderância no silêncio da mente, sem ninguém estar ouvindo, e reeditar a janela killer. Por exemplo, você vê um hater abordando coisas horríveis de você. Aí você diz, minha paz vale ouro, o resto é lixo, eu não sou obrigado a querer que todas as pessoas me aplaudam. Eu quero dar liberdade para que existam haters, porque provavelmente esse hater também se odeia. Ele não deve ser uma pessoa bem resolvida. Isso de forma consciente. De forma consciente. Você desenvolve uma agenda de autoquestionamento, de impugnação, discordância e confrontamento. E nesse exato momento você deixa de ser escravo da janela killer que o hater detonou e abriu no córtex cerebral e você enxerta novas experiências. Aí você reedita aquelas janelas numa outra possibilidade. Então, eu estou te dando em síntese o que ocorre nos bastidores da mente humana. Tá? Isso é espetacular, é único. Quando você entende, você começa a deixar de se curvar à dor para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Que não conseguiu enxergar como mudar essas janelas e quando acontece alguma coisa, essa pessoa ela se deixa abalar e leva para o lado negativo, qual que seria uma dica prática? Que a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a sua própria mente. Você pode ter desafetos, às vezes pode ter até inimigos, mas nunca se esqueça, teu pior inimigo e teu pior desafeto vai ser sua mente quando ela não for gerida pelo seu eu. Quando você cobra demais de si, ou quando você se coloca como vítima da sua história, nunca se esqueça, o passado pode explicar os traumas e as loucuras do seu presente, mas não pode explicar seu futuro. Porque se explicar seu futuro, você vai ser vítima e não protagonista da sua própria história. Então a mente mente. Mas para que você possa resolver essa equação, impugna, discorde e confronte de tudo aquilo que te controla. Seja um líder de si mesmo. Seja autor da sua própria história o tanto quanto possível. E nunca se esqueça, ninguém pode ser um grande líder do teatro social se primeiramente não for líder do teatro da sua própria mente. Pois é, então assista um vídeo completo, o link está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Agora acompanhe só o que aconteceu comigo indo para a praia naquele domingo de sol tão bonito. Vamos lá? Porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor. Porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor. Assim como a mamãe espera o seu filho querido, assim é o nosso Senhor Jesus, procurando para te encontrar. Então tu procuras chegar ao teu lar, do Mestre querido, porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor. Porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor. Assim como a lua e as estrelas no céu estão dando os teus brilhos, assim é o nosso Senhor Jesus, procurando para lhe salvar. Então tu procuras chegar ao teu lar, teu Mestre querido, porque sem ti nós não
podemos viver, ó meu Senhor, porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor. Assim como nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu derramando teu sangue para perdoar todos os nossos pecados. Então tu procuras chegar no teu lar, do Mestre querido, porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor, porque sem ti nós não podemos viver, ó meu Senhor. Amém. O senhor que fez essa música? Como é que é o nome do senhor? Genival. Josué, realmente é essa palavra que tenho ouvido essa semana. Esforça-te e tenha bom ânimo. Bom ânimo. Deus falou sempre com Josué, tenha coragem, não tenha medo. Não tenha medo, eu estou convosco. Eu estou contigo. Vá, que essa peleja, né? E é Vai vencer. difícil. E Josué estava temeroso, Estava né? temeroso, porque era muita sobrecarga. Assim, Substituir Moisés, né? Substituir Moisés e guiar aquele povo. Guiar aquele povo. Ir até ali. E Deus falou, tenha coragem. Tenha coragem. Esforça. Tenha coragem, se esforça, estou contigo. Deus tem Poxa, falado essa palavra para mim Você já essa pensou, semana inteira. você sabe que você tem um amigo verdadeiro, É. que é Deus, que Ele está contigo. Quando Ele fala que eu estou contigo, você esquece. Você passa por cima de barreira, pisará serpente. Fala Deus, você pisará serpente e não te morderá. Nem Passará. te causará dano algum, né? Isso. É Deus tem falado. Então, gente, Na quadra na mesmo, quadra né? ali. E a esposa do senhor, Lucelena, é enfermeira já, né? Ela Aí te ajudou. aposentou na epidemia. Ah, é? Na pandemia. Aposentou. Ela tem 66 anos, vai de 67. Eu tenho 63,5. Mas foi que te ajudou, né? Quando você teve sua AVC, então, Deus mandou para sua fé. Eu pago você. Olha, Culto na sua botava o alto-falante, amplificador, ela tinha, e botava a boca de alto-falante em cima do teto da Kombi e meu pai pregava o evangelho. E saía buscando os irmãos na roça. Isso. Ia nos caminhos embalados. A Bíblia do meu pai era toda arranhada. Eu guardo a Bíblia até hoje e leio a palavra da Bíblia. Porque ela era toda arranhada de meu pai naqueles caminhos que passava assim, os caminhos de boi, nas roças, nos pastos. Aí ele caía, ele já estava com 80 anos, aí ele caía, levava a mão assim, aí a Bíblia ia junto, passava naquelas pedras moladas assim, aí arranhava a capa, que é o couro da Bíblia. Aquela capa de couro chegava a ficar arranhada. Seu pai é um dos pioneiros, né? Evangelistas, da né? Igreja Batista Esperança de Pedra d'Água, lá em Bonitinho. Ele foi evangelista, morreu testemunhando da palavra de Deus, pregando o Amém. evangelho. Glória a Deus. Que nós sejamos assim também, Que nós né? possamos continuar firmes, Tenhamos a fé em Jesus testemunhando, o tempo falando. todo. Onde estivermos, né? Falar. aonde que puder, porque Jesus falou, ide, levar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê, já está condenado. Exatamente. Já está condenado. Só em Jesus a salvação, né, Então Bernardo? Jesus é tudo. Então agradeço a Deus que o senhor veio aqui, cantou o louvor para mim, falamos de Jesus. E seu nome é como? Meu nome é Lilian. Lília? É. Lília, meu Genivaldo, você é Lília. Eu vou, quando eu estiver nas orações, desde Amém. já, eu já vou botar seu nome, a Amém. Lília, nas orações, que Amém. Deus te proteja, Deus te abençoe. Glória a Deus. Que Amém. Deus te dá alegria em Cristo. Amém. Se alegrai em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. É de Deus, seu Genival, é de Deus. Muito É um obrigada. prazer muito grande, que você se esforce em Deus, Deus vai sempre já estar junto. Amém. Igual da mesma forma comigo. Sim. Também desejo saúde para o Senhor, que Ora o Senhor por te mim, restabeleça a Ora pela saúde. minha companheira, ora para o meu filho, para os meus netos, Sim. estão sempre orando. Eu oro para todos, vizinho, amigo, igreja, Aham. de longe, de perto, não importa
quem é, quem Aham. eu oro dessa forma. Amém. Pode deixar que eu vou orar pelo senhor sim, pela sua esposa, Dona Lucelena, né? Gravei o nome dela. E que Deus te cure. Jesus usa a todos que se dispõem, se deixam ser usados, o Senhor usa. Deus usa as coisas simples deste mundo, as coisas fracas, para confundir os que se acham fortes e sábias. Este é o nosso Deus. Eu vivo milagres todos os dias. Fenômenos assim acontecem na minha vida há muitos anos. Toda a nossa vida foi assim. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele está falando aqui comigo, usando esse irmão tão humilde. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Em tudo, damos graças. Pois é, queridos. Hoje já é outro dia, a gente está dando sequência nesse vídeo. Eu vou fazendo assim. Tudo que acontece de importante eu vou gravando pedacinhos. E aí no final de semana eu junto as partes do que eu vivi nesses dias, né? Para fazer um vídeo para vocês. Queridos, eu até falei com a minha amiga Márcia, né, Márcia? Falei, Márcia, você não sabe o que está acontecendo comigo aqui na praia. Eu desci para a praia, era o domingo, né, da outra semana. E eu sentei lá na areia, fiquei tomando um solzinho ali com meu cachorro. E aquele mar estava lindo, um dia lindo, maravilhoso, glória a Deus. E eu recebendo assim aquela brisa gostosa do mar que eu gosto muito, um dia de sol. E chegou um moço, veio andando devagarzinho, chegou do meu lado e falou bem assim, posso cantar um hino para a senhora? Me desculpa, dá licença. Eu queria cantar um hino para a senhora que eu mesmo que fiz. Se a senhora deixar, eu queria cantar o hino para a senhora. Aí eu falei assim, tá bom, pode cantar, mas assim, né, achei estranho. Fiquei quietinha assim na minha, de cabeça baixa. E ele começou a cantar. E aí eu coloquei o vídeo para vocês. A Márcia até falou, nossa, que estranho. Mas, gente, aqui nós estamos na cidade do interior. Aqui no Espírito Santo, nesse litoral todo, a gente acha a gente no meio da rua, faz amizade, dá carona. A gente ainda tem essa boa cultura, sabe? Tipo quando a gente trabalhava com clientes, né, no meu passado, a gente entrava na casa do cliente, fazia amizade, eles insistiam, queriam que a gente almoçasse. Eu estou dando aula de música, fiz amizade com a Graça, fiz amizade com pais dos alunos. Todos os alunos já me chamaram para a gente ir para a casa deles. Até terça-feira que vem, terça-feira da próxima semana, eu vou estar indo para a casa da Graça, vou na igreja da Graça, visitar a igreja dela. Eles têm muita campanha assim, de subir, de ir ao monte, né? As irmãs da igreja são muito avivadas, então eu gostei muito. E aqui a gente tem muito costume assim mesmo, eu não ando na casa de ninguém, não tenho costume de ir muito na casa de ninguém não, sabe? Eu gosto mais de receber, de fazer comidinha, das pessoas me visitarem. Mas não é estranho, tá? É claro que a gente tem que orar e vigiar, aliás, vigiar e orar o tempo todo, não é verdade? Mas ali na praia tem sempre um policiamento muito bacana. A Defesa Civil e a Polícia Militar está sempre aqui, rodando, né, nos quiosques. Já fez amizade com o pessoal do quiosque também. Então ali na praia todo mundo já conhece, já nos conhece, já me conhece. E graças a Deus a gente fez bons amigos. Aquela amiga da Kombi, vocês lembram? A Carla. Que pena que a Carla não vai assistir esses vídeos, né? Mas a Carla continua minha amiga, manda mensagem. Ela ainda está aqui, assim, no norte do estado já, viajando de combinha. Então, eu estou sempre acompanhando a Carla pela Kombi. E aquela semana, em especial, todas as mensagens que eu escutava, e até no meu devocional também, estava falando sobre as bem-aventuranças, mas estava falando também, todas as mensagens falavam, não temas, eu sou contigo. E aí eu ia para uma outra mensagem, ou uma outra palavra, ou até um youtuber que estava falando de um assunto que não tem nada a ver. Eu sigo um youtuber, uns 2 youtubers que são muito divertidos, eu gosto muito de dar boas risadas com eles. Eu não perco nenhum vídeo deles, não vou indicar porque são assuntos aleatórios, sobre o mundo gospel, sobre outras coisas, né? Eu estou sempre antenada, de olho no que está acontecendo. E esses youtubers, em vez de terminar o vídeo falando uma coisa aleatória qualquer, eles terminavam o vídeo assim, olha, que Jesus abençoe você e que você não tema.
Não temas, porque Deus é com você, Deus é contigo. Eu abri a palavra de Deus, não temas, Josué, eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo, não temas. E o último vídeo que eu fiz para vocês lembram? Eu falei para vocês no último, o anterior, né? Antepenúltimo, eu falei com vocês que o Minuto com Deus falou que a gente tem 365 vezes na Bíblia não temas. Então, não temas por dia para o ano inteiro. De modo que esse senhor, ele teve AVC, né? E depois eu filmei para vocês ali, ele voltou depois, devagarzinho, no ritmo dele, sentou lá na pedra e ficou tomando um solzinho lá. A esposa dele não veio dessa vez, mas eles gostam muito de pescar ali, né? E a senhora Lúcia Helena e o senhor, esqueci o nome dele agora, mas eu já deixei no vídeo para vocês. Queridos, quando você se deixa usar por Deus, Deus te usa. Quando a gente quer ser e ora, Senhor, me faz um canal de bênção, não porque a gente merece, porque a gente é perfeito, porque a gente pode, porque a gente tem algum merecimento, é porque a gente é muito simples e Deus usa as coisas simples deste mundo, como eu falei no vídeo lá na praia. Nós nos dispusemos a que Deus use a nossa vida. Quando a gente se dispõe a que Deus use a nossa vida, Ele usa. Então, como a Joyce falou ontem também na pregação que eu vi, você pode acordar de manhã e falar, Senhor, a quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Eu tenho feito ligações, tenho falado com pessoas que há muito tempo eu não falava. Eu tenho procurado pessoas, falado com pessoas e estou esperando certo o tempo de Deus. E Deus sempre usa. Essa semana eu estava com uma oração, eu estava orando, clamando ao Senhor por uma resposta. E no mesmo momento da minha oração, que eu tenho o costume de orar meio-dia, e o meu celular, do alarme, o celular dispara meio-dia. E aí quando chegou meio-dia, que eu estava ali no meu quarto até, estava de joelhos ali no meu quarto, estava orando, essa oração do meio-dia, gente, aconteceu um fenômeno sobrenatural. E aí é um segredinho meu e das irmãs do grupo, né? Minhas irmãs do grupo, Glauci, Graça e Paz, Glauci, quando a gente quer, quando a gente fala assim, Senhor, cala todos os meus pensamentos e que o Teu Espírito Santo fale na minha mente. Esvazia minha mente, meu coração e fale no meu coração o que o Senhor quer de mim hoje. E cada dia o Senhor dirige seus passos, Ele te guarda. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os tem nos livra. O anjo do Senhor, o Deus nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente. Então, isso é muito real. E eu ouvi uma história linda ontem que a irmã Glaucia me contou. E ela se dispôs, falou bem assim, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para que eu possa ajudar alguém. E quando você ouve, quando você empresta os seus ouvidos, ouve, ajuda alguém, tira um tempinho para mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem, Deus te abençoa muito. Eu sou prova viva disso. Eu sobrevivo de testemunhos, de pessoas que me contam testemunhos o tempo inteiro e eu oro por essas pessoas. E quando eu vejo que eu estou passando pelas minhas lutas, eu lembro das lutas dos profetas, de Paulo, como eu falei no último vídeo, eu falo, nossa, a nossa vida é muito boa. A graça de Jesus é maravilhosa, ela nos alcançou e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, esse vídeo é para dizer para vocês que Deus fala. Deus usa pessoas, Deus usa suas orações, Deus te fala em suas orações, Deus te fala no silêncio, Deus te fala nos seus momentos de louvor, de devoção. Então, nunca deixe de clamar ao Senhor. E não temas. Sendo a situação que você esteja passando. Temos medo? Temos. Mas confiadamente fala assim, Senhor, hoje eu entrego os meus medos, meus anseios, o meu dia nas tuas mãos. Dirige o meu dia, Espírito Santo de Deus, enche o meu coração e dirige o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. E às vezes Deus cessa, às vezes Deus fala, às vezes Deus responde imediatamente, como foi na minha oração do meio-dia durante essa semana, e Deus tem feito grandes coisas. Então, queridos, fiquem firmes, firmados na paz do Senhor, na fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a certeza de que aquilo vai se concretizar. Deus tem sempre o melhor para nós. Vida e vida em abundância há em Cristo Jesus. Obrigada também, para terminar esse vídeo aqui, ao Diego, que está administrando nosso grupo dos homens, né? E ontem a gente precisou fazer uma ativação lá de temporária, né? Queridos, o WhatsApp agora está vindo com uma nova ferramenta. Então, quem quiser saber mais informações ou não viu isso ainda, se você tem grupos, ativa
porque o WhatsApp vai conseguiu uma concessão a partir de uma certa data, que vai poder pegar todos os dados dos grupos da gente, as conversas que a gente conversa nos grupos que a gente tem. Então, eu mesmo tenho grupos de crianças, das escolas, dos trabalhos, e tenho grupos dos ex-adventistas. E aí o WhatsApp vai poder copiar mídia, copiar foto e tudo mais. Então, a gente pode desativar essa ação, tá bom? A irmã nos deixou um alerta aqui. Então, quem quiser saber mais, tem o WhatsApp do meu canal, Lilian Chamada por Deus, que fica sempre na descrição do vídeo aqui também. Tenham todos um excelente final de semana, que para mim aqui ainda é um final de semana. Deus te deu uma semana abençoada também, guardada e protegida por Deus. Bom trabalho, que a sua família seja abençoada, que os nossos filhos estejam guardados, protegidos por Deus. Nunca deixemos de orar e abençoar os nossos filhos em nome de Jesus. E que todos que oraram por mim durante essa semana, que mandaram mensagem, eu estava ali orando agora. Eu falei, Senhor, todos aqueles que me abençoaram, que oraram por mim, que mandaram mensagem me abençoando essa semana, abençoe 1000 vezes mais. Então, que você seja abençoado em nome de Jesus. E muito obrigada por todo o apoio, as orações e mensagenzinhas de carinho, áudios, orações, né, Eli? Muito obrigada por tudo. A todos vocês, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Vamos em frente, não vamos temer. Deus é conosco. Se nós entregamos o nosso coração, nossa vida nas mãos do Senhor, Ele está no controle de tudo. Amém. Graça e paz. Meus irmãos, eu estou saindo aqui da minha porta. Vamos no culto. Vamos na igreja. Hoje é domingo à noite. Tá meio friozinho por aqui. Vamos adorar o Senhor. Olha este pôr do sol, gente. Não tem como eu ir para a igreja sem mostrar isso para vocês. Olha. Oh, meu Deus. Te louvo, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Obrigado por essa beleza, por essa natureza linda, por esse pôr do sol maravilhoso, esse fim de dia incrível. Oh, Jesus, que darei eu ao meu Senhor por todos os seus benefícios, os seus grandes feitos que tem feito a mim. Minha varandinha, gente, meus artesanatos de madeira, minha amoreira carregada, ó, que gracinha, cheia de frutinhas. Que eu frutifique também assim na obra do Senhor. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, não é com filtro, não, é natural, tá? Porque eu nem sei colocar filtro aqui no celular. Essa varandinha. E eu tirei uma foto para vocês e eu ia colocar no próximo vídeo, mas já vou mostrar logo. Essa minha planta, ela floresceu. Olha que lindeza. A esposa do pastor tem uma planta semelhante. Ela floresceu no mesmo dia que a minha. Então, nós já entendemos que essa planta floresce em junho. Glória a Deus. Olha o meu cajazeiro, como é que tá? Cheinho de cajá. Olha isso, gente. Quantos frutos. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigada. Gratidão, Jesus. Gratidão, Jesus. Obrigada. Gratidão.